Alô Brasil, para você ligado aqui na Rádio Exclusiva FM, para você também ligado também nas redes sociais, você que tá ligado aqui em todo o Brasil, Facebook, em todo lugar do mundo, está começando na Rádio Exclusiva FM, no Facebook e na internet, mais uma edição do JP no Lance para você. E o assunto hoje, às 2 horas e 33 minutos mais 15 segundos, é o seguinte: são as contusões pré-Copa do Mundo que estaremos falando, e o caso Neymar também, que aconteceu recentemente. Vamos falar definição de contusão. Contusão é uma lesão assim, sem trauma dos tecidos moles do corpo. Ela é gerada pelo impacto mecânico de um agente externo sobre uma parte do corpo. É comumente chamado de hematoma, roxo, equimose galo. É uma doença geralmente benigna. No entanto, pode ser acompanhado por uma lesão subjacente. Contusão muscular. Contusão muscular é considerada uma lesão traumática, aguda, sem corte, decorrente de trauma direto aos tecidos moles e que provoca dor e edema. A contusão vai de leve até uma grande infiltração de sangue nos tecidos circundantes, levando a equimose em casos graves. Diagnóstico: observa-se dor na região muscular e dificuldade de movimentação no local após algum tipo de traumatismo, sendo assim fácil de ser diagnosticado. Apesar disso, nota-se que a contusão pode ser confundida com uma ruptura muscular. E você que está nos acompanhando aqui na Rádio Exclusiva FM, especial contusões pré-Copa e caso Neymar, não se esqueça, entre no meu canal no YouTube, JP no Lance. Não esqueça de tocar o sininho e deixe suas perguntas, que em breve estarei respondendo para vocês. Você está acompanhando aqui na Rádio Exclusiva FM o caso Neymar e lesões pré-Copa. Causas: o agente agressor lesiona o tecido mole no ponto de impacto, rompendo os pequenos vasos. O sangue é liberado e se infiltra nas proximidades, tais como a pele. Ao mesmo tempo, a infiltração que se segue priva de chegada de oxigênio para a lesão. Esta asfixia é a causa da cor azul. Um traumatismo mais sério também pode atingir os músculos ou tendões. A lesão das terminações nervosas provoca dor. As contusões mais sérias podem ainda atingir órgãos internos como cérebro, fígado, baço, rins ou pulmões. Os golpes causados por objetos contundentes causam principalmente as equimoses. Elas ocorrem durante atividades esportivas, mas também em outras circunstâncias, como incidentes domésticos, escolares,
profissionais ou até mesmo em acidentes de trânsito. A compensação suficientemente prudente ou bloqueio de uma parte do corpo também cria hematomas. Como tratar a contusão muscular? Contusão muscular geralmente é causada por um trauma direto, que provoca dor, inchaço e rigidez, sendo a coxa o local mais afetado. Esse tipo de lesão é muito comum em atletas, principalmente em jogadores de futebol, mas pode acontecer em todos os que praticam atividade física. A contusão muscular pode ser classificada em leve, moderada ou severa, dependendo da gravidade da pancada e do tempo necessário para a sua recuperação. O tratamento para contusão muscular inclui o uso de gelo no local e anti-inflamatórios, alongamentos, repouso e aos poucos a retomada da atividade física. Em alguns casos, a fisioterapia é indicada para acelerar a recuperação através de equipamentos próprios como o ultrassom, por exemplo. E para você que está acompanhando o especial Contusões pré-Copa do Mundo e caso Neymar, não se esqueça, entre na minha página no YouTube, JP no Lance, tá aqui, ó. Deixe suas perguntas e em breve estarei respondendo para vocês. E não esqueça de tocar o sininho. E obrigado pela sua audiência. Agora vamos falar como tratar uma contusão muscular em casa. O que se pode fazer para tratar uma contusão muscular leve ou moderada em casa? É logo a seguir a lesão, aplicar uma compressa de gelo picado, tendo cuidado de envolver a compressa com pano frio como uma fralda, por exemplo, para não queimar a pele. A compressa pode ser mantida na região dolorida por até 15 minutos e não há necessidade de mantê-la por mais tempo, porque não são conhecidos maiores benefícios com isso. Pode-se colocar a compressa de gelo 2 vezes ao dia, até que o inchaço desapareça. Para complementar este tratamento caseiro, pode-se passar uma pomada como Gelol Cominex, por exemplo, antes de dormir, fazendo uma massagem até que o produto seja completamente absorvido pela pele. Também recomendamos alongar o músculo lesionado com cuidado durante 30 segundos a 1 minuto de cada vez. Durante cerca de 2 semanas, a prática desportiva é desaconselhada para que o músculo possa se recuperar mais rapidamente. No entanto, os exercícios de alongamento podem ser realizados e também é possível fortalecer outros músculos do corpo, poupando somente um membro afetado. Se mesmo a seguir esses cuidados, a contusão não melhorar, pode ser necessário fazer algumas sessões de fisioterapia para reabilitar o músculo e melhorar a sua função. Veja como pode complementar o tratamento. Quando usar compressa quente ou fria, exercícios de alongamento para pernas, pomadas anti-inflamatórias. Quando usa água fria ou quente, usar corretamente o gelo
e a água quente pode ajudar a se recuperar mais rápido de uma pancada, por exemplo. O gelo pode ser utilizado até 48 horas após uma injeção. E um caso de dor de dente, pancada, torção, dor de joelho e quedas, enquanto que a água quente pode ser usada quando há dor na coluna, manchas roxas na pele, espinhas, furúnculos e torcicolos, por exemplo. O gelo diminui o fluxo sanguíneo da região, ajuda a desinchar e tem efeito analgésico que se inicia após 5 minutos de uso. Já a água quente promove a dilatação dos vasos sanguíneos e diminui a tensão muscular, promovendo o relaxamento. E você que está acompanhando o especial Contusões Pré-Copa e Caso Neymar, não se esqueça de entrar no meu canal no YouTube, JP no Lance. Deixe suas perguntas, toque o sininho, que em breve estarei respondendo para vocês as suas dúvidas e seus elogios, críticas e etc. E quando usar água quente? As compressas feitas com água morna são ótimas para aliviar a dor muscular que surge ao longo do tempo e é especialmente indicado para colocar nas costas ou no peito, embora possa ser colocado em qualquer região do corpo, desde que não esteja com febre, para não aumentar a temperatura. Compressa quente, indicações: dor muscular, hematomas, furúnculo, torcicolo, antes do exercício. Benefícios: aumenta o fluxo sanguíneo local, aumenta a mobilidade, promove relaxamento. Como usar água quente? A compressa morna pode ser utilizada de 3 a 4 vezes por dia durante 15 a 20 minutos, mas deve sempre estar enroladas numa fralda de pano, num outro tecido fino, para que não se possa queimar a pele. Como fazer uma compressa de quente em casa? Para você fazer uma compressa quente em casa, basta utilizar uma fronha de travesseiro e 1 quilo de grãos secos, como arroz ou feijão, por exemplo. Deve-se colocar os grãos dentro da fronha, amarrar bem para formar uma trouxa, aquecer no micro-ondas por volta de 3 a 5 minutos, deixar amonar e aplicar na região dolorida durante 15 a 20 minutos. Se mesmo não utilizar o gelo ou água quente, a dor não diminuir ou até mesmo se intensificar, deve ir ao médico para que sejam realizados exames que possam identificar se houve a causa da dor, que pode ser uma fratura, por exemplo. Quando você tem que usar o gelo? As compressas de gelo são excelentes para aliviar a dor após uma pancada, como pode acontecer durante um jogo de futebol, por exemplo. Mas deve-se evitar seu uso nas costas, no peito e na barriga. Após a corrida, o que se pode fazer é tomar um banho com água bem fria ou colocar uma compressa pé gelada. Se sentir alguma dor no joelho ou no tornozelo, por exemplo, o gelo também é uma ótima opção para quem sofre com tendinite. Compressa fria. Indicações de comprar compressa fria: pancadas após injeção, dor de dente, tendinite, depois de exercícios. Benefícios: diminui o fluxo sanguíneo local, diminui o inchaço,
diminui a inflamação. Para fazer uma compressa fria em casa, basta envolver um saco de legumes congelados, por exemplo, em uma toalha ou pano e aplicar na região dolorida durante 15 a 20 minutos. Outra possibilidade é misturar uma parte com álcool com 2 partes de água e colocar num saco frio Ziploc e deixe no congelador. O conteúdo não deve ficar completamente congelado e poderá ser moldado conforme a necessidade. O modo de uso é o mesmo. E você que está acompanhando o especial Contusões Precópicas Neymar, não se esqueça de entrar na minha página no YouTube, JP no Lance. Toque o sininho, deixe suas perguntas, que em breve estarei respondendo para vocês. Agora, os principais lesões causadas pela prática do futebol. O futebol do fim de semana pode gerar lesões que exijam tirar o time de campo nas atividades mais corriqueiras do dia a dia. O tempo no departamento médico varia conforme o tipo e a gravidade da contusão, que muitas vezes é acidental, pelo constante contato físico entre os jogadores. Segundo o ortopedista Rogério Teixeira, do Hospital e Maternidade São Luís, a cada 6 segundos o jogador faz um movimento brusco que pode gerar lesões. As contusões provocadas pela prática desses esportes podem acontecer como consequência de mudanças rápidas de direção, saltos, excesso de treinamento ou até mesmo por conta de condições inadequadas de campo. Quando o uso de caneleira não era obrigatório, as contusões eram ainda mais comuns. Em casos de fratura de tíbia, outros ossos mais finos também podem ser afetados, pois nem todos estão protegidos. Pubis, o local onde o músculo da coxa se encontra com o pubis, também é um dos mais sobrecarregados no futebol. Os movimentos repetitivos nessa região provocam inflamação no tendão que une o músculo e o osso. Ocorre um tipo de tendinite. O tendão não se rompe, mas acontece a conhecida puxada na virilha. Joelho. Os movimentos de rotação são os principais culpados pelas lesões no joelho, que costumam ser o rompimento total ou parcial do ligamento cruzado anterior, do ligamento colateral tibial ou do menisco. Esses ligamentos funcionam como elásticos que esticam com a rotação da perna. Quando sobrecarregados, eles se rompem, então é preciso reconstruí-los por meio de tratamento cirúrgico usando outros tendões, como o de trás da coxa, por exemplo. Tornozelo. Além de sofrer com a rápida movimentação do futebol, os tornozelos estão mais vulneráveis a batidas e aos impactos causados pelos buracos do campo. As lesões mais comuns são tensões nos ligamentos que conectam os pés aos ossos da perna, fratura por estresse decorrente de movimentos repetitivos. Esse tipo de fratura, apesar de gerar muita dor, não é detectado em exame de raio-x. Os ossos que mais sofrem por estresse são os dos pés,
por serem finos e estarem sempre em movimento. No futebol, o futebol proporciona uma rotina de exercícios aeróbicos de desenvolvimento de equilíbrio físico, de agilidade, da coordenação e também do espírito de equipe. No entanto, é nos futebolistas que se apresenta o maior índice de sinistralidade do desporto do nosso país, e são nos membros inferiores que ocorre maior frequência de lesões decorrente da prática do futebol. Há dois tipos de lesões: as traumáticas e as de sobrecarga. As traumáticas resultam sempre de um episódio traumático, súbito e fortuito, e o seu diagnóstico habitualmente é quase imediato, como por exemplo as entorses. Por outro lado, existem as lesões de sobrecarga, que são mais frequentes do que as anteriores e que têm um processo de instalação mais súbito, evoluindo levemente o tempo e não permitindo frequentemente estabelecer o diagnóstico com facilidade, bem como não possibilitando uma resposta terapêutica com efetividade rápida. Resultam fundamentalmente de microtraumatismo de repetição sobre os tendões e músculos. Os ossos e as articulações têm como exemplo das mesmas as pubalgias. A prevenção das lesões traumáticas deve fazer-se respeitando as normas gerais e as limitações pontuais de modalidade durante o jogo ou durante o treino. O fair play, como os outros futebolistas, o aquecimento e bem assim é fundamental um programa regular de alongamentos, enquanto que nas lesões de sobrecarga a principal forma de prevenção será a adaptação adequada do atleta à sua modalidade. Este é sempre o primeiro procedimento a ter em conta, não só para possibilitar um bom desempenho, mas também para prevenir as lesões mais frequentes. Sempre que surgirem sinais de alarme, sinalizadores de uma eventual lesão, a suspensão imediata de atividade deverá ser a norma e a avaliação por um especialista à regra. Aliando-se suas exclusividades do assunto de futebol, toda atividade física no geral requer cuidados, independentemente se é feita por atletas profissionais ou amadores. Tanto é assim que a pesquisa demonstrou que a porcentagem mais elevada de lesões foi entre os homens, 54% com idade entre 18 e 34 anos. As lesões decorrentes do desporto ocorrem como consequência de acidentes, de treinos incorretos ou da falta de condição física adequada ao desporto praticado, bem como o fato de não realizar aquecimento ou não alongar corretamente pode causar lesões, sendo as mais comuns entorses, lesões nos joelhos, inchaço dos músculos, lesões de tendão de Aquiles, dor na tíbia, fraturas e luxações. Um dos resultados mais preocupantes advindos da pesquisa está relacionado à falta de continuidade na prática de atividades físicas por parte dos indivíduos.
nos quais cerca da metade apenas pratica alguma atividade desportiva ao fim de semana, o que é contraproducente, pois é concentrado toda a atividade física num ou 2 dias por semana, sendo a ideia é manter um nível moderado de atividade ao longo da semana. Quando uma pessoa realiza uma atividade muito exigente fisicamente, mas apenas esporadicamente, o risco de lesão é muito maior. E para você que está acompanhando o especial Contusões Pré-Copa e caso Neymar, não se esqueça de entrar no meu canal no YouTube, JP no Lance. Deixe suas perguntas e toque o sininho que em breve estarei respondendo para vocês. Algumas recomendações para ajudar a prevenir lesões no desporto. Primeiro, realize exercícios de aquecimento antes. Alonga-se sempre, ligeiramente antes da prática do esporte do exercício. Quando alongar, não dobre os joelhos. Mantenha a sola inteira dos pés apoiada no chão. Use calçados adequados a que sejam estáveis e absorvam impacto. Exercite-se em superfícies lisas e planas. Evite pisos de asfalto e concreto. Ao flexionar os joelhos, não os dobre além de 90 graus. Quando saltar, caia com os joelhos flexionados. Faça exercícios de relaxamento depois de praticar um desporto ou um treino intenso. Não se sobrecarregue demasiadamente. Evite ser um desportista de fim de semana. Distribua os exercícios ao longo de toda a semana. Aprenda a praticar desporto corretamente, reduzindo o risco de lesões causadas por excessos. Como bônus, e novamente relacionado com futebol, deixamos transcrito o programa de prevenção de lesões no futebol da FIFA. Programa de aquecimento da FIFA para evitar lesões no futebol. Saiba como evitar as lesões. Algumas lesões que ocorrem no futebol são como qualquer outro tipo de acidente, imprevisíveis e inevitáveis. A maioria delas, no entanto, pode ser evitada. O mais importante é saber como, e para jogar cada vez melhor, prevenir a ocorrência de lesões é tão importante quanto os treinamentos. Quando você não se machuca, pode continuar jogando e aperfeiçoando as suas habilidades. Aprenda, portanto, a proteger a si mesmo e aos seus companheiros. Aguarde sempre a recuperação total da lesão. Lesões mal curadas só fazem aumentar os riscos de novas lesões. Voltar a jogar cedo demais pode ser perigoso, caso o seu corpo não esteja pronto para suportar o estresse. Nenhum jogo é tão importante quanto a sua saúde. Converse com seu médico e fisioterapeuta para tomar a decisão correta. Proteja-se com o equipamento adequado. Caneleiras protegem a parte inferior da perna de fraturas discais durante treinos e jogos. Elas devem ser ajustadas de acordo com cada pessoa de forma
a cobrir toda a região abaixo do joelho, tanto em largura quanto em comprimento. Em caso de torção no tornozelo, proteja-se com bandas ou com uma tornozeleira para evitar um agravamento da lesão. Guarda-redes devem usar uniforme acolchoados para proteger quadris, cotovelos e ombros e joelhos durante os treinos, além das luvas adequadas. Respeite as regras dos jogos. As regras do jogo valem pela saúde dos jogadores, dado que proíbem ações perigosas capazes de causar lesões graves, como, por exemplo, o uso de cotoveleira e de cotovelo em disputa pelo alto. Os árbitros são orientados a punir rigorosamente os jogadores imprudentes que ignorarem os princípios do fair play. Realize exercícios preventivos regularmente. O corpo humano possui mecanismos naturais de defesa contra contusões que podemos exercitar a fim de melhorar a nossa resistência a elas. Programa de prevenção combina com exercícios para treinar essas defesas de maneira estruturada, mas nem o melhor dos programas eficientes se não for colocado em prática regularmente. E você que está acompanhando o especial Contusões Pré-Copa e Caso Neymar, não se esqueça de entrar no meu canal no YouTube, JP no Lance. Deixe suas perguntas, toque o sininho. Em breve estarei respondendo para vocês. Principais contusões do futebol, cada vez mais frequentes no futebol atual. As causas das lesões durante o jogo causam espanto e comoção. E não é difícil das pessoas fechando os olhos, virando o rosto e chocando uma perna virada. E pro torcedor que fica na arquibancada vendo. Vamos começar pelas contusões do ataque. Para começar, vamos falar do atacante Ronaldo, que naquele dia em 2001, mais ou menos 2002, no jogo Lazio e Internazionale, ele virou o joelho. Ele virou o joelho no meio do campo lá em Roma. E ele ficou muito tempo parado. Antes da Copa de 2002, poucos acreditavam na recuperação dele. E com muito esforço, com muito treinamento, com muita dedicação, Ronaldo foi lá e conseguiu seu objetivo. E foi para a Copa do Mundo. E além de ter ido para a Copa de 2002, ele foi o melhor jogador da Copa, ou melhor, o segundo melhor jogador da Copa. O melhor jogador da Copa naquele ano foi Oliver Kahn. E o Ronaldo, na sua raça, vontade de determinação, o que ele fez? Ele se recuperou rapidamente, deu a volta por cima, e na base da família Scolari, ele foi o artilheiro da Copa do Mundo, quebrando o recorde de 8 gols que ele fez. Ele quebrou o recorde de artilharia da Copa, que ninguém marcava desde 1978, 6 gols em um mesmo Mundial. E em 1974, quando ele marcou 8 gols, ele também quebrou o recorde do polonês Lato, que foi vencedor com 7 gols naquela Copa de 1974, quando a Polônia ganhou do Brasil no terceiro lugar e foi terceira colocada. O Eduardo Silva
que tem marcou vários gols no Arsenal após quase perder o pé, serve como exemplo de superação no esporte. Porém, algumas vezes a medicina não consegue solucionar contusões mais graves e jogadores talentosos tendem a encerrar suas carreiras de maneira precoce por conta de um lance mais maldoso do zagueiro adversário ou de um péssimo estado do gramado. E para você que está acompanhando o especial Contusões pré-Copa e caso Neymar, não se esqueça de entrar no meu canal no YouTube, JP no Lance. Deixe suas perguntas e não esqueça de tocar o sininho que em breve estarei respondendo para vocês. As 10 piores contusões do futebol mundial. As piores contusões do futebol mundial são essas, confira abaixo. Dave Bush, durante uma partida com Manchester United em abril de 1996, o zagueiro do Coventry colidiu com os adversários Dennis Irwin e Brian McClure durante a cobrança de um escanteio e quebrou a tíbia e a fíbula da perna direita. O jogo ficou 12 minutos paralisado para se limpar o sangue do atleta. Do gramado, o goleiro do Manchester, Peter Schmeichel, chegou a vomitar ao ver a cena de perto e, assim como outros atletas, precisou se consultar com um analista para esquecer o trauma da cena. Bush teve de encerrar sua carreira por conta da infecção que a lesão causou na sua perna. Que barbaridade! Ele quase teve a perna amputada, mas voltou a andar após 26 operações. Barbaridade! Eduardo Silva. Em fevereiro de 2008, o atacante brasileiro naturalizado croata teve sua recente carreira de sucesso interrompida em mais um lance criminoso no futebol inglês. Titular absoluto do Arsenal, o jogador sofreu uma fratura exposta após ser atingido violentamente pelo zagueiro Martin Taylor, que o acertou na altura da canela. Na época, os médicos disseram que Eduardo não teve de amputar o pé por um milagre e por detalhes. Entre aspas, ele poderia simplesmente ter perdido o pé, uma vez que o pé é deslocado daquela maneira. A circulação sanguínea fica seriamente prejudicada. Se a cirurgia não fosse imediata, a amputação ficaria como uma única opção, comentou o médico Tim Allardyce, especialista em ortopedia esportiva. Além de não defender a seleção da Croácia na Eurocopa, Eduardo da Silva ficou afastado quase um ano dos gramados. Em seu retorno no dia 16 de fevereiro do ano de 2006, ele marcou 2 gols na vitória do Arsenal sobre o Cardiff na Copa da Inglaterra. Cissé. O atacante Cissé é um dos jogadores que mais sofreu com lesões no futebol, com 2 graves contusões no curto espaço de 2 anos. A primeira aconteceu quando atuava pelo Liverpool em outubro de 2004 em um jogo contra o Blackburn. Em uma jogada pela direita, o francês recebeu uma estacada por trás do zagueiro, uma entrada por trás do Jack McLeod, e sofreu uma fratura na tíbia e no perônio da perna esquerda. Cissé também teve uma recuperação surpreendente e voltou cerca de 6 meses depois, ajudando sua equipe a conquistar o título da Copa dos Campeões da Europa. A segunda lesão lhe fez Cissé sofrer ainda mais. Nem tanto pela dor,
mas pela grande oportunidade que tinha de disputar a Copa de 2006. Durante o amistoso com a China, pouco antes do Mundial, o atacante recebeu uma forte entrada do zagueiro Zheng na perna direita, com o pé virado em uma das imagens mais marcantes dos últimos anos. Se chorou muito e segurando a perna contundida, sem condições de retornar ao gramado até o fim de 2006. O jogador foi cortado pelo técnico Ramon Domenech na equipe que seria vice-campeã mundial, perdendo da Itália. Maicon Leite, em agosto de 2008, quando era um dos destaques da fraca campanha do Santos no Campeonato Brasileiro, o jovem atacante viu seu bom momento ser interrompido no jogo contra o Flamengo, na Vila Belmiro, em uma dividida com o goleiro Bruno. Maicon Leite, Bruno, viu seu joelho direito ficar completamente destruído em um lance no ataque, chorando copiosamente. Camisa 7 foi levado em troca com foi levado com a constatação de ruptura dos ligamentos do joelho. Depois de vários meses de recuperação, o atleta voltou aos treinos no último mês, mas ainda não retornou aos gramados. E para você que está acompanhando o especial Contusões Pré-Copa, e caso Neymar, não se esqueça de entrar em meu canal no YouTube, JP no Lance, deixe suas perguntas e não esqueça de tocar o sininho. Aliás, coitado, o Maicon Leite era um jogador muito bom e infelizmente teve azar na vida, na parte física, que ele sempre foi bem maltratado em campo. Alf Haaland, o jogador norueguês, foi vítima da rivalidade que é frequente em clássicos como Manchester United e Manchester City. Capitão do City, Haaland sempre teve como ídolo o Roy Keane do Manchester United, e eles trocaram xingamentos e pontapés nas partidas, até que em 2001, Keane, de uma forma maldosa, ele quis acabar com a briga com o rival em uma disputa de bola no meio de campo. O volante do Manchester United deu uma entrada na altura do joelho do Haaland em um dos lances mais marcantes do futebol inglês. Curiosamente, o norueguês não encerrou sua carreira pela falta sofrida, e sim pelo modo que caiu no chão sobre o próprio joelho. Meu pai do céu. Meses depois, Keane afirmou que em sua autobiografia que a intenção que foi mesmo encerrar a carreira do rival. Mas que cafajeste. Entre aspas, esperei muito, mas dei a porrada sem dó. A bola estava lá, eu acho. Toma essa, babaca, que nunca mais finge estar machucado. Mesmo depois do vestiário, não senti a perna. Luciano Almeida, titular da lateral esquerda do Botafogo em 2007, Luciano Almeida protagonizou uma das cenas mais marcantes e chocantes do futebol brasileiro no jogo contra o Sport em outubro daquele ano. Depois de marcar um dos gols da equipe alvinegra daquela partida, o lateral contundiu gravemente ao tentar dar um carrinho em disputa com o atacante Carlinhos Bala. Aliás, o Carlinhos Bala, que tinha um apelido na época lá no Sport de Carlinhos Balak, fazendo um trocadilho com o alemão.
E aliás, o Carlinhos Bala que foi disputado pelo Palmeiras numa época aí, e ele foi, bem, ele quis ir pro Cruzeiro, quando ele foi pro Cruzeiro não fez neca de pitibiriba. O pé direito de Leandro Almeida prendeu no gramado do Engenhão, virando para trás. O jogador teve de ser submetido a uma cirurgia de redução e fixação da lesão. Ficou afastado cerca de 5 meses dos gramados e nunca mais conseguiu se firmar como titular do time botafoguense. Luc Nilis, principal jogador da seleção belga, o jogador fazia apenas sua quarta partida com a camisa do Aston Villa, no duelo contra o Ipswich Town em setembro de 2000. O atacante sofreu uma contusão do goleiro Desculpe, Richard Wright. Tivemos um pequeno problema de garganta, mas estamos indo. Em um lance que virou sua perna ao contrário, na altura do joelho, com todos o joelho rompido. Deus ainda tentou retornar aos gramados, mas em janeiro de 2001 decidiu encerrar sua carreira por não se recuperar da lesão sofrida. E para você que está acompanhando o especial Contusões Pré-Copa, caso Neymar, não se esqueça de entrar no meu canal no YouTube, jpnolance.com.br. Deixe suas perguntas, toque o sino que em breve estarei respondendo para você. Juninho Paulista, atuando pelo Atlético de Madrid, Juninho vinha em 98 no seu melhor momento na carreira e era a presença certa na lista do técnico Zagallo. Zagallo, para a Copa do Mundo de 98. Porém, há poucos meses do Mundial, em uma partida contra o Celta de Vigo em partida válida pelo Espanhol, sofreu a lesão mais grave da sua carreira, um carrinho maldoso de Michel Salgado, que ainda bem que depois de alguns meses ele levou o troco de outro jogador e acabou também com o joelho todo estourado. Acabara momentaneamente com o sonho do meio do São Paulo, que ficou alguns meses fora antes da volta do futebol. O jogador, porém, pôde dar a volta por cima em 2002, quando estava no grupo da seleção brasileira que conquistou o pentacampeonato mundial. Diego Tardelli, herói do Flamengo no título carioca de 2008. Diego Tardelli era um dos principais atacantes do elenco rubro-negro no Campeonato Brasileiro do ano passado, até sofreu uma grave lesão no braço no duelo contra o Cruzeiro em agosto. O lance aconteceu logo depois de ele entrar em campo no segundo tempo da partida no Maracanã. Após disputar uma bola no alto, o Tardelli caiu de mau jeito e seu antebraço foi deslocado para trás. A lesão tirou o jogador por alguns meses do time carioca, que sentia falta do atacante em seu elenco, e acabou fora da Copa Libertadores daquele ano. Sem fazer muito sucesso após voltar aos gramados, Tardelli foi parar no Atlético Mineiro. Peter Cech, o goleiro do Chelsea, apontado como um dos melhores do mundo, viveu um drama na partida contra o Reading em outubro de 2006, durante o duelo pelo campeonato inglês. O arqueiro checo teve afundamento de crânio depois de levar uma joelhada no chão no meio do meio-campista Stephen Hurt. Cech teve de sair em campo e Mack ficou alguns meses afastado dos gramados. O lance deixou o goleiro preocupado com lesões futuras. O Cech passou a usar
um capacete especial nas partidas do Chelsea e da seleção do seu país. Ronaldo, um dos grandes exemplos de superação do futebol. Ronaldo teve de superar 3 graves contusões nos joelhos, 2 no direito e 1 no esquerdo. A primeira aconteceu no dia 21 de novembro, na partida da Inter de Milão diante da Lecce em 2001. O brasileiro pisou em um buraco, torceu o joelho direito e rompeu o tendão patelar em cerca de 20 centímetros. Após uma cirurgia e 5 meses fora dos gramados, a volta do jogador foi marcada para o duelo contra o Lazio pela Copa da Itália. Depois de alguns poucos minutos em campo, Ronaldo tentou partir para cima do zagueiro Fernando Couto. Porém, quando bateu o pé no chão, o tendão patelar foi rompido novamente e o atacante desabou em choro em uma das cenas mais reprisadas do futebol mundial. Mais de um ano fora dos gramados, Ronaldo deu a volta por cima e levou o Brasil ao título mundial de 2002. Porém, em 2008, já atuando pelo Milan, foi a vez do tendão patelar do joelho esquerdo se romper em uma partida contra o Livorno. Mais um ano fora, e o retorno triunfante aconteceu recentemente, dessa vez no Brasil com a camisa do Corinthians. E para você que está acompanhando o especial Contusões Pré-Copa, e caso Neymar, não se esqueça de entrar no meu canal no YouTube JP No Lance, deixe suas perguntas e toque o sininho, que em breve estarei respondendo para você suas perguntas. Contusões Pré-Copa. Gabriel Jesus entrou para o clube dos jogadores da seleção brasileira que sofrem contusões preocupantes antes de uma Copa do Mundo. Alguns tiveram tempo bastante para se recuperar para a disputa, mas outros tiveram problemas mais graves ou muito em cima da hora e acabaram cortados. Aparentemente, a lesão do joelho esquerdo que Gabriel sofreu jogando pelo Manchester City em 31 de dezembro foi apenas um susto. A previsão inicial feita na Inglaterra era de cerca de 2 meses de recuperação. Após novos exames em Barcelona com um especialista indicado pelo técnico Pep Guardiola, a estimativa melhorou para 2 ou 3 semanas, ou seja, tempo de sobra para o jovem Jesus ir se recuperar e disputar a Copa do Mundo na Rússia em junho. A história da seleção nas Copas tem vários momentos de apreensão às vésperas da estreia, quando o mais importante é o jogador maior, o dilema. Zizinho. O primeiro drama foi com o meia Zizinho, ídolo da infância do Pelé. Essas aí que eu tô contando são as contusões pré-Copa da seleção brasileira de futebol. Na Copa de 1950, disputada aqui no Brasil cerca de um mês antes de torneio a começar, sofreu uma lesão no joelho esquerdo após uma pancada no treino. Falou-se em corte, mas o técnico Flávio Costa decidiu inscrever seu craque mais talentoso na Copa, mesmo que ele não pudesse jogar na estreia. Zizinho realmente ficou ausente das partidas 4-0 contra o México e 2-2 contra a Suíça. Como o Brasil precisava vencer a Iugoslávia para se classificar para o quadrangular final, Costa escalou Zizinho no sacrifício. Entre aspas, quando chegou a hora de enfrentar a Iugoslávia, a Flávio Costa me disse: "Você vai ter que entrar." E eu: "Mas não posso." Mas como ele disse que eu tinha que entrar, me amarraram o joelho todo com esparadrapo. Contou Zizinho ao jornalista Geneton Moraes Neto no livro Dossiê 50-2000. Ele acrescentou: "Deram-me o remédio que, segundo Augusto, o capitão da seleção de 50, era de cavalo. Um troço que botavam nos animais de jockey. Não sei como os animais aguentam, queimava que não era brincadeira a pomada." Zizinho jogou, fez um dos 2 gols de 2-0 e foi o melhor jogador do Brasil na Copa do Uruguai. Para você que está acompanhando o especial
contusões pré-copa. E caso Neymar não esqueça de deixar suas perguntas no JP no Lance, que estarei respondendo em breve. Entre no meu canal no YouTube, JP no Lance. Não esqueça de tocar o sininho, que em breve estarei respondendo as perguntas para vocês. Pelé. Em 1958, a situação parecida com a de Zizinho ocorreu com Pelé, menino prodígio de apenas 17 anos. O garoto do Santos tomou uma forte pancada no joelho direito no último jogo treino antes do embarque da seleção para a Europa. Em partida disputada contra o Corinthians no Pacaembu, o técnico Vicente Feola tinha a opção de cortá-lo e chamar o Almir Pernambuquinho do Vasco, talentoso, mas nem o Pelé. Como o Pelé já demonstrava fazer a diferença quando entrava no time, Feola apostou que poderia usá-lo a partir do terceiro jogo. O menino não decepcionou. No xoxo 3-0 sobre a Áustria, nem o tenso 0-0 com a Inglaterra, mas entrou junto com Garrincha, que também não tinha jogado ainda contra a União Soviética. Marcou. Pelé mandou uma bola na trave logo no primeiro minuto e foi decisivo para a vitória de 2-0 com 6 gols marcados nos 3 jogos. Foi o maior artilheiro e ganhou a primeira Copa para o Brasil e recebeu da imprensa francesa o título de rei, que não foi desmentido nas 2 outras Copas. E para você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. Eu quero mandar um abraço para Maria Macerana, Nilson Quirino, que quer saber se o Palmeiras fecha um zagueiro de ponta para esse campeonato paulista, para esse campeonato brasileiro. Eu acredito que feche, mas o mercado está muito complicado, está muito disputado, mas o caso do Palmeiras não é dinheiro tem a vontade, e acredito que o Palmeiras feche o contrato. Simone Romano Faraco Guzmão, obrigado pela sua audiência. Norma Lúcia, Maria Inês Ribeiro, muito obrigado pelas seus elogios. E voltei. Então, tá. Estamos quase terminando aqui, mas o problema de Tostão não foi uma das pernas, foi no olho, numa grande parceria da grande sintonia com o Pelé. Tostão foi artilheiro da partida no Mundial nas eliminatórias, com 10 gols marcados. Em setembro de 69, o mês da classificação para o Mundial, o meio atacante jogava pelo Cruzeiro contra o Corinthians no Pacaembu. Tostão recebeu uma bolada no rosto quando o Corinthians de então deu um chute para a lateral. Com o impacto, Tostão teve deslocamento da rotina e com apenas 23 anos ele correu o risco de nunca mais poder jogar ou até ficar cego, como o especialista na época falava. Foi fazer cirurgia com o especialista brasileiro Roberto Abdala Moura em Houston, no Texas, na esperança de poder contar para a Copa do Mundo. João Saldanha, então técnico da seleção, jurava que esperaria pela recuperação do Tostão até o apito inicial do juiz no jogo de estreia. Realmente, Saldanha convocou Tostão para a preparação do México. E vamos terminar falando do caso Neymar. Estamos quase no fim do nosso programa de hoje. O caso Neymar foi um caso extremamente grave. Foi um caso de drama pessoal, com certos casos, com certa repercussão negativa, claro, na imprensa. Mas o Neymar veio aqui no Brasil e foi se recuperar. E assim como outros craques, como o Reinaldo, como o Romário, como o Zico, o Neymar vai se recuperar e vai jogar a Copa do Mundo. E para você que gosta de coincidência, sempre tem muita gente falando que em 2002, o Ronaldo teve toda essa
essa quebradeira no seu joelho, tudo o que aconteceu, ele ficou. O que a gente conversou aqui no programa. E o Brasil foi campeão no mundo. O Neymar também se quebrou agora em 2018. E provavelmente ele vai se recuperar em cima e vai para a Copa do Mundo da Rússia. E provavelmente o Neymar vai ser campeão do mundo. E ele vai conseguir na raça, na vontade e na determinação. Infelizmente o futebol é um esporte de contato. E onde se tem contato acontece esse tipo de coisa. Lamentavelmente. O que eu quero dizer é que o futebol hoje em dia está muito físico e pouco técnico. E essas coisas acontecem com uma certa rotina. Evidentemente que a medicina evoluiu muito. Porém, esses casos nunca vão deixar de ser. Nunca vão deixar de acontecer. Porque aconteceu com o Zico, aconteceu com o Ronaldo, aconteceu com tantos outros craques da Espanha, Itália e demais. Infelizmente isso não vai parar, não vai deixar de acontecer. E só temos que lamentar pelos jogadores de pouca habilidade que jogam futebol profissionalmente, em às vezes tirar da Copa grandes craques. Mas eu espero que o Gabriel Jesus, que já se recuperou no Manchester City, praticamente está garantido na Copa do Mundo. Em breve o Neymar também vai se recuperar e estará na Copa do Mundo. Para quem gosta de coincidência, como eu falei aqui no programa, em 2002, o Ronaldo teve esse problema no joelho em 2001 contra a Lazio no estádio Olímpico de Roma, se recuperou e o Brasil ganhou 7 jogos e foi campeão do mundo. Talvez com o Neymar se recuperando na raça, na vontade, na determinação e com o Tite no banco, o Brasil se recupere e talvez seja campeão do mundo. Infelizmente é um drama para os atletas, para o povo, e é lamentável essas contusões pré-copa. Às 3h38 estamos encerrando mais um programa JP no Lance. A você que esteve nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência e pela sua participação aqui na Rádio Exclusiva FM e também no Facebook. Semana que vem tem mais. Estaremos juntos falando da abertura da Fórmula 1. Semana que vem, na segunda-feira, às 2h30, estaremos falando tudo de Fórmula 1. Estaremos falando do GP da Austrália. A primeira vez depois de muito e muito tempo, por mais de 40 anos, que um brasileiro não está na Fórmula 1, de maneira lamentável. Mas esse assunto é só para segunda-feira. A você que esteve nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. Um forte abraço. Fiquem com a programação da Rádio Exclusiva FM. Valeu, Brasil, até segunda. Boa semana a todos. Um forte abraço e tchau, tchau. Valeu. Fui!